Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para atualizar. Aconteceu muita coisa nessa tarde de hoje, né, no Vasco da Gama. O Vasco demitiu o treinador William Batista, que comandou ali o Sub-20, né, na Copinha e também nos últimos anos, e que comandou a equipe profissional aí nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre o interesse do Vasco num volante chileno que joga com o Medel, né, na seleção do Chile, volante que é do Genoa, clube da 777 também. E vamos falar sobre o interesse do Shakhtar da Ucrânia no Marlon Gomes. Pode chegar uma proposta muito boa aí pelo Marlon e se chegar, o Vasco não deve segurar o jogador não. Depois da vinheta a gente vai conversar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da PagBet. Você pode vir no comentário fixo e a partir de R$1 você já pode começar a dar os seus palpites lá na PagBet. Lá na PagBet você conta com chat humanizado 24 horas por dia, saque e depósito rápido via Pix, as melhores cotações do mercado e, claro, acertou, tá pago. A PagBet é parceira aqui do canal Machão da Gama, o link tá no comentário fixo. Bom, vamos começar falando aqui sobre o William Batista. O treinador William Batista foi demitido pelo Vasco. O Vasco demitiu o treinador do Sub-20 nessa segunda-feira. Com o time principal na pré-temporada lá em Montevidéu, o William Batista comandou a equipe profissional do Vasco, né, no Campeonato Carioca, formada ali por reservas e garotos da base. Nos dois primeiros jogos, né, do Cariocão, o Vasco venceu o Boa Vista e empatou com o Sampaio Corrêa. A demissão do William Batista, confesso, acabou me pegando de surpresa. Realmente não esperava que o treinador fosse ser desligado do Vasco nesse momento. O William Batista chegou à base do Vasco em novembro de 2022. Desde então, ele comandou o Sub-20 em 44 jogos, com 29 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. O técnico acumulou mais títulos do que derrotas na base vascaína. Sob o seu comando, o Vasco conquistou a Copa Xerém em 2022, a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, a Recopa Carioca e a Copa Retrô em 2023. O aproveitamento do William Batista na base vascaína é de 74,2%. Em janeiro desse ano ele teve talvez aí a sua pior fase, né? O treinador disputou a Copinha com o Vasco e a equipe foi eliminada ali na segunda fase após ser derrotado, né, pelo Vitória da Bahia, por 4-1. No fim do ano passado, o William Batista chegou a receber sondagens para comandar a equipe profissional do América Mineiro para a temporada de 2024, mas ele quis seguir, né, no Vasco da Gama, onde tinha contrato até 2025. O William Batista comandou o elenco profissional do Vasco em 5 oportunidades, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Além dos 2 jogos do Carioca deste ano, o William Batista comandou 3 jogos no Brasileirão de 2023, entre as saídas do Barbieri e a chegada do Ramon Dias. Com o William Batista, o Vasco venceu aquele jogo de 1-0 contra o Cuiabá, né, num momento muito ruim, o jogo lá no Estádio Luso Brasileiro. Fui pego de surpresa com essa demissão hoje do William Batista. Eu gosto do trabalho dele, gostava do trabalho dele. Acho que na base ele ia muito bem. Não entendi realmente o motivo da demissão do William Batista. Não sei se pesou essa copinha, né, onde o Vasco foi muito mal. Na copinha do ano passado o Vasco também não foi muito bem, então talvez isso tenha pesado, mas o William Batista não permanece no Vasco da Gama. Uma informação da Itatiaia é que a saída do William Batista já estava definida desde o final de 2023 pelo novo gerente da base do Vasco, o Rodrigo Dias. Então, teria sido ali uma escolha do novo gerente da base do Vasco, o Rodrigo Dias. Enfim, o treinador sai aí com mais títulos do que derrota, com um bom aproveitamento, mas a opção aí do Vasco foi uma troca no perfil do treinador e por isso o William Batista não continua. Uma boa sorte aí para o William Batista na sequência de sua carreira e eu tenho certeza que ele vai ser um grande profissional também em outros clubes. Bom, meus queridos, quem pode pintar aí no lugar de William Batista para ser o treinador do Sub-20 do Vasco da Gama é o Wesley Carvalho, informação que vem lá
de setoristas do Atlético Paranaense e também do Matheus Gilbert da página Arena Cruz Maltina. O nome do Wesley Carvalho, do Atlético Paranaense, interessa à cúpula vascaína e tem o aval do diretor Alexandre Matos, né, que trabalhou com o treinador lá no Atlético Paranaense. Então o Wesley Carvalho pode pintar aí como substituto do William Batista no Vasco da Gama. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui o Wesley Carvalho, que comandou inclusive o Atlético Paranaense na reta final, né, do Brasileirão do ano passado. Tendo mais informações, a gente vai trazer aqui no canal Machão da Gama. Vamos falar agora sobre um volante chileno que o Vasco estaria interessado. O Vasco estaria negociando a contratação do volante chileno Pablo Galdames, do Genoa, da Itália, clube que também pertence à 777. A Universidade Católica do Chile também demonstrou interesse na contratação desse volante que tem 27 anos e atua pela seleção chilena, né, parceiro do Medel lá na seleção do Chile. É um jogador do grupo 777, né, pertence ao Genoa, talvez a negociação seria até facilitada. Mas confesso para vocês que não conheço quase nada sobre o Pablo, né, apenas que ele é convocado, né, às vezes para a seleção do Chile. Essa negociação avançando ou tendo mais informações, você vai conferir, é claro, aqui no canal Machão da Gama. Bom, agora a notícia do dia, né? A notícia do dia é Marlon Gomes, que pode estar de saída para o futebol da Ucrânia. O Shakhtar da Ucrânia, que recentemente contratou o Egnaldo, né, também tem interesse na contratação do Marlon Gomes. Inclusive, o Fabrício Romano, né, que é o principal jornalista de questões de transferências esportivas, etc e tal, publicou essa informação que Vasco e Shakhtar Donetsk conversam ali sobre Marlon Gomes e em breve o jogador pode deixar o Gigante da Colina. Existe um otimismo, né, para que esse negócio seja concluído. E segundo informação do jornalista Lucas Pedrosa, o Shakhtar fez uma proposta ali por Marlon Gomes e os valores podem chegar a 16 milhões de euros. E chegando nesse valor, a tendência é que o negócio realmente aconteça. A proposta, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, com bônus e metas previstos em contratos, pode chegar a 16 milhões de euros, que na cotação atual dá algo em torno ali de 87 milhões de reais. Uma baita de uma grana, né? Deve ser difícil o Vasco realmente segurar o Marlon Gomes com uma proposta desse tamanho. As conversas estão bem adiantadas para que Marlon Gomes, de apenas 20 anos de idade, né, seja vendido aí para o futebol da Ucrânia. O Marlon que não está nem fazendo a pré-temporada com o Vasco porque está disputando o pré-olímpico, né, com a seleção brasileira. Enfim, cara, o Marlon Gomes é um jogador que tem muita qualidade, muito talento, mas não conseguiu se firmar no Vasco exatamente porque está sempre convocado para a seleção de base, seleção sub-20, sub-23, etc e tal, mundial daquilo, sul-americano não sei das quantas, enfim, está sempre sendo convocado, aí às vezes se lesiona, não consegue ter uma sequência e é muito pouco aproveitado. Esse ano achei que ele seria mais aproveitado, mas aparentemente, né, com essa proposta, o jogador deve deixar o Vasco da Gama. É aquilo, né? Tá vendendo o PEC, tá vendendo o Marlon Gomes. Tem que contratar, meu amigo. Tem que chegar a contratação à altura. Tá só saindo, só tá recebendo dinheiro a 777. Cadê a contratação? Enfim, tem que pegar esse dinheiro também e trazer jogador e montar o elenco, senão o elenco vai ficar mais enfraquecido do que era no ano passado. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!